Bom, deixa eu ver aqui. A primeira pessoa que eu é o Babá José. Babá José, o senhor pode habilitar o seu microfone para fazer sua fala. Babá José. Boa noite, Babá Márcio, boa noite a todos. A minha pergunta, Babá, é referência a Jogum Mali, que algumas pessoas colocam é, como se fosse um Ajogum à parte, a Jogum Mali. Qual é a participação dele no grupo dos 201 Ajoguns? Pois bem, eu não conheço todos os Adiogun. Não conheço todos os Adiogun. Os principais que são descritos são a morte, nessa ordem, a morte, a doença, os problemas, a ansiedade. Olha que interessante. A ansiedade como nos fustiga, como nos prejudica terrivelmente se nós não conseguimos ter discernimento. Os problemas, eu acho que eu mencionei, o aprisionamento, e também é curioso entender que todos esses adiogun, assim como os elementos da cultura urubá, não devem ser compreendidos de uma maneira literal. Quando a gente está falando de aprisionamento, não nos referimos, ou eles não se referiam especificamente à prisão física, embora esta também cause muitos males, mas a perda da liberdade, né? Mas a perda, o aprisionamento num sentido lato. Às vezes o aprisionamento em sentimentos negativos, como ódio, como rancor, como medo, né? Também aprisionam a gente. Então, eu confesso a você que eu não conheço todos os Adiogun e não sei te dizer especificamente em relação a esse, qual a relação de uma outra forma. Posso ficar te devendo, confesso a você que vou pesquisar para ver se encontro alguma coisa. Até hoje nunca vi nada, não. Bom, então vamos pular para a próxima pergunta. É o Pomegê. Se encontra entre nós? Bom, o Robson Cruz, tá? Mediador também. Eu acho que só agora que eu liguei o telefone. Tomé G. Sou eu, né, pai? Fazer o quê? Tudo bem, meu filho? Seja Tudo bem. bem-vindo. Benção, pai. Pai te Benção a abençoe. todos. Benção, meu mais velho, Sérgio de Ajunsum. Saudade do senhor. Meu pai, a cerimônia do Bori é feita sempre internamente. Por que isso? A gente não vê cantos para Ori na sala, não vê dança e cerimônias externas. Benção, pai. Pai te abençoe. É interessante a sua pergunta, porque nós temos deuses coletivos, pode-se dizer assim, coletivos porque tem muitos filhos. Né? Ogum, por exemplo, que é seu pai, tem muitos filhos. Ogum é pop, né? Ogum é popular, Ogum é queridíssimo, tem uma pleiade enorme de filhos, etc. E tal. Xangô, Oxum, Iemanjá, tem muitos filhos. Mas Ori só tem a gente. Ori é uma divindade individual, pessoal. E o processo, o ritual, a cerimônia do Bori tem uma objetivação diferente do xirê, por exemplo. No xirê, a gente está fazendo uma louvação pública a esses deuses públicos, pode-se dizer. É uma cerimônia de exaltação social. Uma cerimônia, digamos, externa.
O propósito do Bori é outro, é exatamente fazer o caminho interno. A gente está lembrando a nossa cabeça das suas escolhas, a gente está harmonizando a nossa cabeça para que tome boas e novas decisões, a gente está apaziguando cabeça e corpo em algumas situações para recomposição da nossa saúde, da nossa integridade. Então, é um caminho subjetivo, intimista, razão pela qual todos os ritos neste processo tendem a isso. Em algumas tradições, pouca luz, pouco barulho, poucas pessoas. É uma cerimônia intimista, diferente do xirê. Vamos lá para a próxima pessoa. Irmão Robson Cruz, está conseguindo acessar? Bom, boa tarde todo mundo. A bênção, Vinícius, a bênção a todos. Parabéns pela sua palestra, Baba Márcio. Muito obrigado. Tá? Eu queria só tentar entender que você, claro que você relacionou Orumilá, a questão dos Ajogun, Orumilá, a sabedoria de Orumilá, nos possibilitando regular a ação dos Ajogun entre nós, né? Da doença, da morte, etc. Ele como uma espécie de regulador, aquele que cria uma linha de diálogo, pelo menos, né? Através do oráculo e dos rituais, né? Pelo menos o que eu entendi na minha cabeça. Aí a minha questão, minha pergunta, meu questionamento é sobre que eu acho que há aí um certo paradoxo, talvez seja até um paradoxo estrutural, acho que não acaba com o sistema, mas eu queria que você desenvolvesse esse pensamento em torno desse paradoxo, que a questão é o seguinte, que você também colocou esses infortúnios também como partícipes do nosso crescimento enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos, enquanto coletividade, né? Sobretudo o papel dessa epidemia que ocorre entre nós, que a gente também pode ter lições em relação a isso. Quer dizer, a gente tem uma dupla, digamos assim, inserção dessas questões, uma como tendo que ser resolvida através dos oráculos e dos rituais, e outra que elas chegam com uma espécie também de providência para algo que nós fazemos e que elas apontam o dedo ali para algo que tem que ser corrigido no nosso comportamento individual ou social. Aí a minha pergunta é a seguinte, chegando já à pergunta, né? Se em alguns momentos no oráculo, que estou perguntando de uma forma realmente totalmente prática, né? Se alguns momentos no oráculo há episódios em que o oráculo diz, não sei se a sua experiência é assim, que não há nada a ser feito, que as pessoas têm que viver aquilo. Muito boa Existe pergunta. isso também? Muito boa pergunta, meu irmão. Muito boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, o paradoxo ele é presente em tudo. E a filosofia iorubá, riquíssima, nos ensina exatamente isso. A controvérsia é Exu. A controvérsia está presente em tudo que nos acompanha. Está presente no caminho. Afinal, quem é o Olonã, o Senhor dos caminhos? Exu. E Exu é a controvérsia. Quando nós o saudamos Laroye, nós estamos dizendo em Yorubá, salve a controvérsia, ele é a controvérsia. Então, a controvérsia é a dona dos caminhos, inclusive dos caminhos do destino. Não existe destino bom nem destino mau. Existem mais fáceis ou mais difíceis, mais árduos ou não. Mas aquele que transita pelo destino é que faz dele bom ou ruim. Às vezes, uma estrada adversa, um percurso ruim, nos ajuda a desenvolver as nossas habilidades na direção. Então, como não tem, como o paradoxo está presente nos elementos primordiais da natureza, o minha água, a fé é fé, o ar, e não o fogo, e lé a terra, ou Ikbo para alguns,
a terra, o ar, o fogo e a água não são bons nem maus. Eles são o paradoxo. O mesmo vento que sopra refrescando, destelha, destrói e mata. A mesma água que sacia minha sede, afoga. Qual é o ponto? É o equilíbrio. Então, o oráculo, ele não resolve problema nenhum. Aliás, nenhum oráculo resolve problema. O oráculo é ferramenta de comunicação, ferramenta divinatória e não adivinhatória. Ele divina, ele media a comunicação entre o material e o imaterial, nos ajudando, nos auxiliando, nos informando, nos instruindo, para que as nossas decisões, para que as nossas ações sejam produtivas, producentes, para que as nossas ações realizem aquilo que a gente precisa. E aí entra a figura da sabedoria. Óbvio que, por mais que os nossos orientadores sejam sábios, é a minha cabeça que decide fazer dessa informação algo que eu vou cumprir ou não. Né? Esse é um dos princípios maravilhosos dessa divindade Ori. Né? Tem um essé, um poema iorubá que diz: o que a cabeça não quer, nem o orixá pode. E é verdade. Né? Se fosse assim, nós não teríamos mérito. Então, o paradoxo também está presente na doença. Não que a doença seja necessária para nós. Evidente que não. É necessário que eu sofra para adquirir virtudes? Claro que não. Eu poderia adquirir essas virtudes, mas às vezes a doença, que já existe, é um catalisador para tal. Eis a controvérsia, eis o paradoxo. Eu posso fazer do mal um bem. O erro vira acerto e o acerto vira erro. Novamente, Exu. Tem mais perguntas, Vinícius? Tem o nosso irmão Sérgio de Jabum. Ajunção, desculpa. Irmão Sérgio. Habilitar o microfone, irmão Sérgio. Desculpa. A palestra iniciou com o conceito de Otunhá, os ciclos de retornos e o sentido da vida, da aquisição da virtude. E também se fechou falando-se da pandemia, do conceito, né, que estava no mundo e o que esta pandemia pode se trazer em benefício para a humanidade. Né? Ele fechou a palestra. Seria um pouco pretensioso, um pouco de excesso eu achar que esta pandemia possa ser um processo natural para salvar o próprio planeta. Eu estaria exagerando nesta crença. Meu irmão, boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu, sinceramente, nunca tive pretensão de impor ou de julgar a verdade. Acho que cada um tem a sua, cada um busca a sua compreensão, às vezes com o mesmo elemento. Né? Às vezes a gente tem o mesmo documento e interpreta diferente, às vezes a gente tem a mesma informação e compreende diferentemente, às vezes a gente tem a mesma base filosófica, dogmática, e concluímos de formas distintas, o que é bonito, é rico, é humano. Isso é que é o gostoso. A gente não tem que ser dono da verdade, impor compreensões. Por isso eu não tenho pretensão de afirmar isso. Mas acho que, muito parecido com o que você demonstra inferir, depreender, eu acho que há uma relação direta entre causas e consequências. Nós, humanos, em muitas ocasiões, como disse, somos destrutivos. Nós destruímos o meio em que vivemos. Nós somos a única espécie, como eu havia falado, que destrói o próprio ambiente, o próprio habitat, tornando-o, muitas vezes,
inabitável. Olha que curioso, né? Olha que paradoxo, novamente, utilizando a expressão do nosso irmão Robson, brilhante. Olha, novamente um paradoxo. Com toda a inteligência, com toda a potencialidade do humano, o humano consegue destruir aonde ele mesmo vive, tornando não potável a água, não respirável o ar, não producente a própria terra, a própria comida que ele consome. Assim, brutal essa controvérsia, brutal essa condição humana. E, da mesma maneira que nós, às vezes, adoecemos em consequência dos nossos próprios atos de negligência, da mesma maneira, creio que nós podemos também adoecer o nosso mundo. Eu acho que é possível. Bom, não estou achando mais nenhuma pergunta, não. Alguém consegue visualizar? Robson, Pai Inácio, no chat, não consegui visualizar mais perguntas, não. Não, eu confesso a você que eu nem tentei falar e, ao mesmo tempo, ver um monte de letrinhas é complicado. Eu não tenho essa capacidade cognitiva toda, não. Me perdi direto aqui. Então, nem arrisquei. O que apareceu na tela me bombardeou, mas eu Bom, então, não me atrevi, não. quer fazer alguma pergunta? Vinícius, Sim. o Rodrigo Carneiro ele deixou uma pergunta assim para o Baba Márcio, que ele pede ao Baba Márcio, mediante as recomendações de afastamentos decorrentes da pandemia, como se houver a sobrevivência de nossas tradições, cujo culto está intimamente ligado ao corpo, toque e à presença. Maravilhosa a pergunta. Aliás, todas as perguntas extraordinárias. É legal quando a gente tem a oportunidade de refletir, de trocar ideias, trocar opiniões com um nível tão bacana. Parabéns a todos e muito obrigado. Enfim, o candomblé é uma religião tátil, essencialmente tátil. A gente se toca beijando as mãos, a gente se abraça, a gente toca partes do corpo durante a cerimônia, nós fazemos abadjá, as escarificações no corpo, no peito, nas costas, nos braços. A gente celebra o bori no altar do próprio corpo, na cabeça. A gente toca a cabeça uns dos outros. A gente mastiga o obi, né? A gente se banha, a gente se lava, a gente prepara a comida dos neófitos que estão sendo iniciados. A nossa religião, ela requer, na sua prática cotidiana, um contato. Então, outras religiões talvez não tenham uma estrutura como a nossa. Sobretudo as religiões prosélicas, e não vai aí qualquer tipo de julgamento, de mérito. São estruturas distintas. As religiões prosélicas, as religiões que têm a conversão, que têm o convencimento, elas se estabelecem, às vezes, com muita tranquilidade à distância. Observe que religiões como a católica, a apostólica romana, as protestantes históricas, as pentecostais e neopentecostais, utilizam largamente recursos de mídia para celebrarem os seus cultos. Você faz a missa pela televisão, pela internet, pelo rádio, você faz o culto. Nós não. É da nossa estrutura, é diferente. E vale dizer que nós sequer temos concessão de rádios, concessão de canais de TV, nós nem isso temos. Então, ainda que a gente pudesse, ainda que a gente conseguisse, nem isso a gente tem. Então, o nosso povo, por exemplo, não tem acessibilidade como outras camadas sociais
que às vezes frequentam, são adeptas de outras religiões. Olha a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de uma boa internet, que custa dinheiro, um bom celular, que suporte determinado aplicativo, crédito com a operadora para poder participar da reunião. São fatores que muitas vezes significam impeditivos sociais. E esse é um problema que nós enfrentamos, nós do Candomblé enfrentamos. Então, nós precisamos nos reinventar. Eu não tenho dúvida que, a partir desse advento da pandemia, comportamento social, de uma maneira generalizada, mudará. Acho que já está mudando. Reuniões presenciais, reuniões de trabalho, por exemplo, reuniões profissionais, talvez se transformem em peça de museu, como um bonde, né? A gente vai começar a fazer reuniões remotas, viagens para fazer conferências, possivelmente vão ficar também na lembrança. A internet, os aplicativos possibilitam isso de forma muito mais fácil, mais ágil, mais barata para quem pode, claro, mas viabilizam isso. Atividades como turismo, atividades culturais, têm que se reinventar, e nós também. Não vamos mudar a nossa estrutura. Eu, respondendo a sua pergunta, acho que não há como mudar essa estrutura, essa essência, essa espinha dorsal do Candomblé. Isso é a nossa forma de ser. Nós nunca vamos ser uma religião prosélica. Não tem conversão no Candomblé, tem encontro. Você se encontra no Candomblé. É uma religião, como a gente costuma dizer, estudando as matrizes religiosas, estudando as possibilidades, é uma religião culturalista. Você se encontra na cultura e, de repente, você está vestindo as roupas, gostando dos cheiros, provando os temperos, amando as pessoas e se colocando naquela mesma condição de fé. Então, essa estrutura é nossa, isso não muda, mas práticas com certeza mudarão. Cuidados certamente aumentarão. Rituais terão muito mais atenção e precisam ter em relação a questões sanitárias, higiênicas, etc. Essas preocupações certamente mudarão o Candomblé. Tem uma pergunta, acho que da Valéria, é isso, Vinícius? Isso mesmo. Está vendo como eu já estou até conseguindo ler as letrinhas? Ela está com dificuldade para habilitar o microfone. Bom, ela saiu. Meu pai, Fábio, o senhor pode ler para mim a pergunta que o senhor viu no chat? Eu só vi na hora. Não sei entrar no chat não, Vinícius. Está querendo muito. Fábio, você vai dar uma olhada. Tem a pergunta do Fabrício de Oxalá, que é a seguinte, desculpa, eu estou sem óculos aqui. Pai Márcio, diz que algumas enfermidades já estão Pai Márcio diz que algumas enfermidades já são definidas no Orum, antecipando um caminho desafiador que pode proporcionar o alcance de virtudes individuais. E no caso de uma pandemia, teremos todos em comum acordo, escolhidos, estarmos juntos neste momento para passar por este momento especial e atingir diferentes aprendizados ou virtudes? Interessante. Outra pergunta maravilhosa, né? Quer dizer, em suma, o que está questionando? É possível um destino coletivo na filosofia urubá? Porque a gente compreende que a escolha do destino, a audiência mítica aos pés de Lorum, onde o indivíduo escolhe o seu Udu, é pessoal. Até onde se relata, não tem um grupo que entra lá para fazer esse pedido. Mas há consequências coletivas. Não há dúvida. À medida em que eu escolho uma família, e uma família me escolhe, até porque nos relatos, nos itãs, nas histórias, nos contos, a gente aprende como é a dinâmica dessa reunião, né? Essa reunião se dá
na câmara cuja protetora, cuja guardiã chama-se Elenini. Então nós temos a presença de Elenini, que é a representação como se fala, das apreensões, não, é a representação do exercício das nossas escolhas. É ela que põe em teste, é ela que nos provoca ao longo da vida. Essa marca que nós temos na coluna vertebral, representaria niticamente o polegar de Elenini, a mostrar que essa cobrança, esses testes sobre o destino que a gente escolhe, sobre as metas e as missões que a gente assume naquela audiência, estão sempre no nosso encalço. Então a gente tem uma câmara, a presença do indivíduo, a presença de Olorum, a presença de Elenini, que é a guardiã dessa câmara, desse auditório, e tem uma testemunha, que é Orun Minlá. Daí o seu título de Eleripim, o guardião, o testemunha do final, o testemunho do destino. Ele vê, ele enxerga, ele escuta, mitologicamente, as escolhas que eu faço e, portanto, ele poderá, ao longo da minha futura existência, me dar dicas através do oráculo, porque ele sabe a escolha que eu fiz, as escolhas que eu fiz. Mas, nesse momento, eu escolho não só burocraticamente o destino, eu escolho também pessoas que vão participar comigo dessa trajetória. Tanto assim é que esse conto, esse mito que nos revela o mistério da escolha do destino, continua. Depois que nós saímos da Câmara, nós então nos deparamos com Onibodê, o guardião do portal mítico que separa o Orun do Aie, né? Um dos céus e o mundo, a Terra, o planeta que nós iremos habitar. E ali, esse guardião, Onibodê, nos adverte. Onde você vai? Eu digo, vou nascer. Quem será sua mãe? Quem será seu pai? Com quantos anos ela vai morrer? Com quantos anos você vai morrer? Quantos filhos você vai ter? Então, nesse momento em que nós somos inquiridos por Onibodê, e nós vamos, portanto, revelando, relatando o nosso destino, o nosso tempo de permanência, os nossos feitos pretensos, a gente também vai dizendo um monte de pessoas que vão fazer parte desse destino. A partir daí, a gente já tem uma dica de que esse destino não é exclusivo. A gente combina. Ora, se eu combinei ser filho de alguém, este alguém combinou de ser meu pai ou minha mãe. Se eu combinei de ter 3 filhos, esses filhos também combinaram de serem nascidos de mim. A gente começa a perceber que, nas entrelinhas, ainda que metaforicamente, tem-se uma ideia de um destino ou de participação no destino que vai ganhando proporções maiores, o que me indica, que me dá a indicar que existe, portanto, pelo menos naquele grupo, uma ideia de coletividade. Não consigo compreender, seria leviano da minha parte, dizer que eu tenho uma opinião fechada de que esse destino coletivo abraçaria todos. Mas se não abraça a todos, se não abraça uma comunidade, uma sociedade imensa, pelo menos aquele grupo, aquele clã, aquela comunidade, eu não tenho dúvida. E um outro fator que corrobora isso é o próprio cerimonial, que a gente aprende desde a matriz africana até nas tradições brasileiras, de que as previsões elas são para o grupo, não necessariamente para o mundo inteiro. Ou seja, todas as vezes que inicia-se um novo ciclo, algumas tradições têm por hábito fazerem previsões para aquele clã, para o destino coletivo que, de certa forma, tocará aquelas pessoas. E cerimônias eram feitas, imolações eram realizadas,
como são em algumas casas. Na casa do Xumaré, por exemplo, o Oloriebé, o Babapc, ele, no início do ano, consulta o oráculo, o Merim de Logum, e ali ele faz predições para a comunidade de Xumaré, da casa do Xumaré. É uma comunidade que não está circunscrita biologicamente, né? Consideramos que a casa do Xumaré tem casas descendentes, quer dizer, filhos da casa, casas descendentes com seus filhos, então a gente está fazendo uma comunidade grande. Há uma possibilidade de compreensão coletiva do destino. Razão pela qual, até certo ponto, eu acho que há uma lógica nisso, de que quem escolheu, quem decidiu vir ao mundo nesse período, estaria, pelo menos, se sujeitando a certas possibilidades, como enfrentar uma pandemia. A Valéria conseguiu aí, Vinícius? Não está conseguindo. Que pena. Não consegue mandar pergunta por escrito? Eu queria colocar um comentário meu mesmo, né? Que você falou sobre Lenini, né? Acho que você interpretou Lenini como uma entidade ou uma instância interpeladora. Interpela o sujeito na sua formação para se tornar um indivíduo aqui no plano, nosso plano terreno, né? Não para se tornar um indivíduo, mas para testar as escolhas que nós fizemos. Sim, mas eu queria que você comentasse sobre essa interpretação que existe também sobre Lenini, como sendo a negatividade, como sendo o próprio diabo. E algumas fontes também falam nisso. Pois é. Da cultura urubá não existe a figura de Satã, do demônio, do diabo, porque nenhuma entidade, nenhum ser mitológico, nenhum orixá, nenhum adjogum, nem mesmo Elenini, nem mesmo Exu, se incumbem de destruir a obra da criação. Essa é uma função, uma interpretação teológica que pertence a outra cultura. No conceito judaico-cristão, na matriz judaico-cristã, existe alguém que trabalha para destruir a obra do Criador, que é oponente do Criador. E nem Exu, nem os Adjogum, nem Elenini têm essa tarefa, não ocupam esse lugar. Se os Adjogum atuam com a autorização do Criador, não são opositores. Se Elenini é a dona da Câmara, onde a audiência mítica se passa com a presença de Olorum, também não faz esse papel. Quer dizer, portanto, eu modestamente rechaço completamente a possibilidade de Elenini ser o diabo, de ocupar esse papel. Isso é uma descontextualização perigosa, porque à medida em que a gente impregna a cultura iorubá, a filosofia iorubá, as práticas legadas por essa etnia de conceitos judaico-cristãos, nós estamos daqui a pouco dançando o xirê vestidos de padres e freiras, simbolicamente. Nós estaremos catequizando os nossos orixás, a gente vai estar cristianizando as nossas relações. Nada contra o cristianismo, nada contra a Igreja Católica, são frentes, são possibilidades, são crenças. O Brasil é livre em relação a isso, que bom, porque as pessoas pensem, mas não consigo concordar com uma imiscuidade de conceitos tão distintos na sua essência. Por isso, Elenini, assim como todas as expressões filosóficas e espirituais dos iorubás, a meu ver, precisa ser compreendida de forma lato, e não de forma estrita. E de forma lato, Elenini ocupa o lugar daquele que testa. Sabe aquela pessoa que fica instigando? Ah, você prometeu que vai fazer isso, hein, Robson? Você prometeu. Vai fazer ou não vai? Ah, deixa eu ver se você vai fazer mesmo. Então, essa é a função de Elenini, colocar em teste, não destruir, não acabar, não perturbar a mim, mas me instigar, que também pode ser compreendida
se bem trabalhada, como uma forma de eu fortalecer a minha vontade, a minha determinação. Essa é a minha posição, meu irmão. Bom, a Adriana Queiroz deixou duas perguntas, vou tentar resumir aqui juntos. Vamos lá. Pai Márcio, podemos nos referir a Eleni como vigilante do caráter? Podemos pensar que Eleni seja uma balizadora de nossa conduta? Eu acho que é por aí. Eu interpreto, eu compreendo mais nesse sentido. Para mim, faz mais sentido. Repito, não tenho a menor pretensão de impor verdades, de, 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 de convencer ninguém daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, daquilo que faz sentido para mim. Mas é a minha maneira de interpretar, dentro desta lógica, a pessoa, o ente Eleni. Até porque a gente aprende que existe uma ciência interpretativa, né? A hermenêutica, a exegese são recursos científicos que nos ajudam a compreender o contexto daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo proposto. E a descontextualização de uma cultura africana, do sudoeste da África, milenar, com o judaísmo, o cristianismo, ideias do Velho e do Novo Testamento, não se encaixam. Eu acho que feririam a própria exegese dos textos. E ela termina falando, e talvez as pessoas não consigam, entender que ela seja um olho tipo Big Brother, espiritual. Eu acho que é pior do que o Big Brother, porque ela é mais do que o olho, ela não está só enxergando, não. A ideia é que ela esteja instigando, que ela esteja testando mesmo. Então, ela não apenas se contenta a enxergar, ela vai provocando em alguns momentos, segundo os relatos, né? Bom, e agora... A Valéria está com dificuldade. Por que ela não faz a pergunta por escrito, Vinícius? Eu pedi para ela escrever, ela falou que não segue formato alguma coisa, e agora ela escreveu, talvez não perguntar, não sei, uma coisa assim. Pergunta por escrito, Valéria, por favor. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Tem um Davi. Acho que o Sérgio Jagum quer fazer uma pergunta. Sérgio, você quer fazer uma pergunta? Sérgio Jagum quer fazer uma pergunta? Tem que habilitar. A gente vem aqui, sua benção, a sua explanação tem sido maravilhosa e está acrescentando muito no meu aprendizado, isso, aliás, o grupo, né? Tendo o conceito da palestra, né, que veio ser até novo para mim, que os urbanos acreditam, cada vez que a gente vem à Terra, a gente vem em busca, né, aquisição da virtude, e Eleni seria aquela divindade que te colocaria em teste, segundo o senhor falou. Então, Helenine seria uma divindade individual ou coletiva? Agradeceria muito se o senhor me desse. Grande pergunta, muito boa. Aliás, eu vou enaltecer novamente, só tem pergunta porreta aqui, só coisa boa, muito bacana. Interessante. Os Adjogum atuam coletivamente, né? Olha o fato das pestes, das moléstias, das doenças, etc. Embora causem efeitos pessoais. Mas Eleni, nesse ponto, ela atua, embora seja uma única pessoa, um único ente, digamos assim, ela atua instigando cada um de nós. Ela não é uma
uma figura de efeitos amplos e coletivos. Ela instiga cada um de nós, ela instiga cada ori. Por isso a marca é no meu corpo. Você deve ter uma marca no seu corpo e todos nós temos. Por isso, simbolicamente, olha como as metáforas, as poesias dos Yorubais nos enriquecem. Quando a marca que nós temos, né, esse vão que a gente tem nas costas, na espinha dorsal, é representado como o dedão, o polegar de Elenini, eles estão nos demonstrando, nos esclarecendo que ela está em mim, ela está me marcando, me testando no meu corpo. Ela imprimiu a sua marca no meu corpo, não só numa forma externa, mas no meu ará. Entendeu, amigo, irmão?